Pai seja convosco, igreja, amém? Pessoal do louvor, muito obrigado. Deus abençoe, vocês são 10. Fiquem ainda de pé no seu lugar. Vamos dar início a esse culto e aquilo que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra, de pé. Vou pedir desde já que vocês abram a sua Bíblia no livro de João, capítulo 17, versículo 3, onde o Espírito Santo vai falar algo conosco durante essa noite, que meio que vai complementar aquilo que a gente ouviu durante o último mês de fevereiro. Aqueles que puderam ver as pregações, Deus ele falou poderosamente conosco. Aquele que não conseguiu, está gravado no nosso canal do YouTube, se você deseja ver, confira, vale a pena, e o Senhor vai falar poderosamente com você, assim como Ele falará conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Livro de João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: E esta é a vida eterna, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o Senhor enviou. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido e amado, nós pedimos que o Senhor venha continuamente falar conosco, Senhor, através da Tua palavra, que não venha vir, Senhor, nada do homem, porque o homem nada tem para nos oferecer, mas peço que o Senhor venha falar poderosamente através do Teu Santo Espírito. Levanta sobre nós, Senhor, uma cortina espiritual, aonde qualquer tipo de empecilho, qualquer tipo de coisa que iria atrapalhar-nos de receber aquilo que o Senhor quer falar conosco, venha ser lançado para fora, Senhor, no local aonde o Senhor acha que é devido, e nós possamos, Senhor, ter paz e tranquilidade para ouvir a Tua palavra. Conduza-nos, Senhor, através do Teu Santo Espírito e fala poderosamente, através, Senhor, da Tua palavra sobre os nossos ouvidos, e que ela venha ser uma semente plantada, Senhor, em nosso coração e venha gerar fruto para que nós verdadeiramente venhamos conhecer a Cristo Jesus como nosso Salvador. Assim te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diga amém. Pode se assentar no seu lugar. Se você está vendo essa pregação na live também, se você desejar colocar um pedido de oração para que nós venhamos estar orando por você ou por algum familiar seu, sinta-se à vontade, assente no seu lugar, junte sua família e preste atenção naquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Uma das coisas que, durante eu estava preparando esse sermão, algo me surpreendeu e também me trouxe até mesmo uma, digamos, nostalgia. Enquanto eu estava preparando esse sermão, me lembrei muito de quando eu estava no Rio de Janeiro, e há alguns anos atrás eu preparava alguns expositivos e falava para a igreja, e como Deus ele é tremendo. Uma das vezes eu levei uma pregação semelhante a essa e parece que Deus ele me levou naquele lugar novamente para ver, e Deus ele falou: ainda quero falar através daquela pregação. Tem algo que lá atrás você conseguiu ouvir, e tem algo que a igreja hoje precisa ouvir, e tem algo que eu quero trazer para você através daquilo que o Senhor vai falar. Uma das coisas que a gente precisa entender é que nós temos um Deus zeloso, um Deus que cuida de cada ponto, até mesmo do qual a gente não imagina. Ele é um Deus misericordioso, e principalmente Ele é um Deus que Ele gosta de se relacionar conosco. Jesus ele é alguém que se relaciona, alguém que Ele procura sempre estar ali no ponto onde você acha que é o seu ponto mais fraco, onde você acha que você não consegue continuar, ao ponto em que, não sei se você já leu a Bíblia toda, ou pelo menos o livro de João, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é que Jesus ele orou por nós. Jesus ele chegou a um ponto em que ele viu a necessidade de chegar ao Pai e orar em favor de cada um de nós. Ao ponto em que ele diz assim no versículo 13: E agora eu vou para a sua presença. E ele lhes disse essas coisas enquanto estava com eles no mundo, para que ficassem transbordando da minha alegria. Ele transmitia a sua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. No versículo 15, não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. No versículo 17, que o Senhor faça todos puros e santos,
ensinando-lhes a verdade. A sua palavra é a verdade. Assim como os santos, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os estou enviando ao mundo. No versículo 19, eu me santifico em favor deles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Eu não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que crerão em mim no futuro, por causa do testemunho deles. E no versículo 21, a minha oração por todos eles é que sejam um, tal como eu e o Senhor somos, ó Pai. Porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejam eles em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para serem um, como nós somos um. Eu neles e o Senhor em mim, para que todos sejam levados à completa unidade, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. E compreenda que o Senhor os ama tanto quanto me ama. No versículo 24, para finalizar, Pai, eu os quero comigo, estes que o Senhor me deu, para que eles possam ver a minha glória, a glória que o Senhor me deu, porque amou antes da criação do mundo. Posso ouvir um glória a Deus? A palavra de Deus, ela nos gera alegria. Quem aqui pode se dizer que é alegre com Jesus? Levante sua mão e diga glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos gera alegria porque é através dela que nós conhecemos verdadeiramente a face do nosso Senhor. A gente se alegra porque a palavra de Deus, para aqueles que verdadeiramente conheceram a Cristo, ela não é um peso, ela não é um fardo. Uma das coisas que a gente tem condicionado durante o mês de fevereiro é que as coisas de Deus, elas não são pesadas. As coisas de Deus, elas não são um fardo. Elas sim exigem em nós que nós venhamos até mesmo colocar na disposição de fazer algo que nos gera um pouco de sacrifício, sim, mas é um sacrifício que vale a pena. É um sacrifício que nos tira de um comodismo, que nos tira de uma situação onde a gente sempre vive as mesmas coisas e a gente pode experimentar verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para revelar a cada um de nós. Ela também é o meio pelo qual nós podemos nos tornar semelhantes a Cristo. Existe até mesmo um ponto onde a gente fala que todos nós queremos ser uma cópia de Jesus. E sendo uma cópia de Jesus, o único modo de fazer isso é conhecendo Ele. O único modo da gente se tornar verdadeiramente alguém que possa ser semelhante a Cristo é através da sua palavra. Não tem outro modo de conhecer o Filho de Deus se não for pelas Escrituras, se não for pela palavra, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, sem a qual nunca conheceremos e chegaremos a Deus. O mundo pode te oferecer várias opções, o mundo pode te oferecer vários caminhos, mas o único caminho, a única verdade e a única vida está em Cristo Jesus. Ele é aquele que nos tirou do mundo e nos trouxe num caminho do qual sozinho nunca conseguiríamos chegar, mas se nós estamos aqui, nós podemos nos alegrar em sua palavra, porque Ele nos resgatou do mundo. Ele nos trouxe de um lugar aonde o mal queria nos colocar, mas hoje nós estamos limpos, lavados e purificados para que nós possamos transmitir a atmosfera e a semelhança da presença de Deus. E uma das coisas que eu quero te perguntar é, imagina você transmitir o aspecto do próprio Deus. Uau! Imagina você andar na rua, uma pessoa olhar para você e falar, mano, aquele cara ali tem uma coisa diferente. Nossa, aquela moça, aquela menina tem algo que não é comum. Imagina você exalar a presença de Deus ao ponto em que outros olhem e gerem uma estranheza, ao mesmo tempo uma curiosidade de você até mesmo ouvir aquela pergunta. O que aquela pessoa tem de diferente? O que é esse brilho? Aquela pessoa tem algo que eu preciso saber e entender o que tem dentro dela. Isso fica mais notório quando você olha uma pessoa que você conheceu ela, uma vida onde ela não conhecia Deus. Onde ela vivia no mundo, onde ela curtia os prazeres da carne, onde ela tinha uma vida completamente contrária àquilo que a palavra de Deus traz. E ela, depois você passa um tempo e você vê ela, e ela literalmente tem a sua fisionomia transformada. Você olha aquela pessoa e parece até mesmo que você está vendo uma outra pessoa.
aquela pessoa literalmente ela passa por uma transformação completa, aonde tem a morte de uma velha criatura e passamos a ver uma nova criatura. Eu estou falando a criatura porque eu não sei se todos aqui conhecem. Temos algum visitante aqui na igreja hoje? Levante sua mão. Amém, glória a Deus. Bom, uma das coisas que o Espírito Santo me condicionou durante esse expositivo é trazer à tona sobre o testemunho da minha esposa Anne, que está sentada ali atrás, segurando meu filho Isaac. Aonde, se você procurar no nosso canal do YouTube, tem um famoso vídeo chamado A Criatura. Uau! Aonde o pastor Elcio fala que, literalmente, a gente vê uma nova Anne e uma velha Anne. Eu mesmo posso olhar e dizer que, literalmente, Deus é bom. Eu olho para a foto que ela tinha anteriormente e, sinceramente, dá até medo. Eu olho e falo, não é ela, velho. Sério, não pode ser. Literalmente eu vejo aquele cabelo azul, ou então vejo aquele piercing, ou então vejo aquela fisionomia que, sinceramente, eu olho e não me traz nada de bom e eu falo, nossa, como Deus é bom. Eu olho para ela e, literalmente, eu olho para a fisionomia dela e eu vejo Deus na vida dela. Eu olho o que Deus ele pode fazer na vida de alguém que se dispôs verdadeiramente a entregar a sua vida para Ele e se permitir ser moldado por Ele. Ver uma pessoa que vivia uma vida completamente errônea, mas ela verdadeiramente se entregou a Deus e se permitiu ser achada por Ele ao ponto em que verdadeiramente eu posso contemplar e dizer que Cristo muda vidas. Cristo, ele transforma. Mas um ponto é necessário para que isso venha acontecer verdadeiramente. Hoje, como igreja, nós precisamos verdadeiramente conhecer quem é Jesus. O mundo hoje, ele tem ouvido falar de Jesus. O mundo, ele tem ouvido falar de quem ele é, dos seus feitos, dos seus milagres e das suas maravilhas. Mas será que realmente o mundo conhece quem é Jesus? Será que o mundo realmente se faz conhecer esse nome? Será que o mundo realmente tem se colocado em conhecer a Cristo? Uma das coisas que a gente pode colocar e evidenciar na Bíblia é, por exemplo, em Daniel 3, quando a gente vê o rei Nabucodonosor, quando ele lança Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha ardente, porque eles não se permitiram prostrar pela ordem que o rei disse, quando houvesse o toque dos hinos, o toque de todos os instrumentos, todo o povo deveria se prostrar, porque ele queria ser adorado como Deus. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego conhecia verdadeiramente quem era Deus, e ele dizia que os seus joelhos somente se dobrariam para o Deus verdadeiro. Depois de um tempo, a rei Nabucodonosor pede para que esses homens sejam atados e lançados dentro da fornalha. E o que é mais surpreendente é que eles são lançados, e os homens que amarraram eles nem sequer chegaram próximos à fornalha. Tamanho era o fogo que estava lá dentro, e consumiu eles até mesmo antes deles chegarem à porta. Ao ponto em que, se alguém que estava chegando só na porta já estava sendo consumido pelo fogo, imagina o que estava acontecendo com Sadraque, Mesaque e Abidnego lá dentro. Mas o que é mais espantoso é que no versículo 24 diz assim, o rei Nabucodonosor: nós não jogamos 3 homens no fogo? Sim, ó rei, responderam eles. Mas no versículo 25 ele fala: mas olhem, gritou o rei Nabucodonosor, eu estou vendo 4 homens desamarrados andando pelo fogo. Eles nem se queimaram com as chamas, e além disso, o 4º homem parece ser um filho dos deuses. Ali a gente tem a primeira aparição do que a gente pode colocar como a presença do próprio Jesus pairando sobre dentro da fornalha. O rei Nabucodonosor olhou somente aquele homem e disse: aquele aspecto é semelhante ao Filho de Deus. E se aquele homem conseguiu, em sua loucura, ver aquilo, imagine nós que hoje podemos ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, pairando a presença do Espírito Santo, resplandecendo sobre nós, através da santidade, refletindo aquilo que o Espírito Santo nos traz, que é a própria essência do Filho de Deus.
O mundo precisa entender que nós somos purificados e lavados através da palavra de Deus e para isso exige santidade em conhecer quem Jesus é. Só que o que mais espanta é que apesar de que essa presença habitando em nós, é necessário que nós venhamos andar em santificação. E o que mais espanta é que hoje na igreja pouco é pregado sobre isso. A gente vê, digamos, no mundo gospel, uma levada muito grande onde é muito pregado sobre finanças, sobre prosperidade, sobre você conseguir agariar muitos bens materiais para que você possa desfrutar daquilo que a terra tem. Mas eu te pergunto, quando foi que a palavra de Deus começou a ser uma moeda de barganha para que nós venhamos ganhar tesouros aqui na terra, sendo que a palavra de Deus deixa clara que o nosso tesouro está nos céus. O nosso tesouro não está aqui, está lá. Quando é que foi que a nossa pregação perdeu o sentido para que até mesmo Jesus tivesse a necessidade de orar por nós? Igreja, nós precisamos nós precisamos deixar de penhorar milagres. A gente precisa deixar de penhorar bênçãos. A gente precisa deixar de colocar como moeda de troca coisas materiais e precisamos voltar a buscar as coisas espirituais de Deus. Se até mesmo Jesus viu a necessidade de orar a Deus, imagine nós se não deveríamos ter a mesma necessidade de adentrar todo dia na igreja, de dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, nós precisamos de auxílio, nós precisamos de ajuda, nós precisamos que o Senhor venha colocar em nós uma chama que não se apague, para que nós venhamos verdadeiramente ter um relacionamento com o Senhor. Nós precisamos verdadeiramente colocar dentro do nosso coração a profundidade da excelência de conhecer a Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Em Tiago 2,19, ele diz assim: vocês creem que existe um único Deus? Ora, lembre-se que os demônios também creem nisso e tremem de temor. Ó homem insensato, quando finalmente você compreenderá que a fé sem obras, ela é inútil. O que mais tem colocado também um ponto de espanto é que parece que nós esquecemos de colocar a excelência da pregação e nós cada vez mais estamos vendo um povo religioso. Um povo que tem se tornado tão religioso ao ponto de achar que por ele vir à igreja já está tudo bem. Mas uma das coisas que a gente falou no mês de fevereiro é que não está tudo bem. Não está nada bem a gente não sentir incômodo de ouvir as coisas indo à ruína, indo ao fim, e a gente ficar de braços cruzados sem fazer absolutamente nada. Não está tudo bem. Não está tudo bem a gente viver uma vida como se ela somente passasse pelos nossos olhos, passasse pela nossa vista e a gente não se movesse a fazer absolutamente nada para que o reino de Deus fosse proclamado em nossa casa, em nossa família, nos nossos trabalhos, no nosso lar, aonde nós estivéssemos sendo colocados. Nós precisávamos ser lamparinas que viessem iluminar o caminho de muitos. E ficar estagnado, ficar parado sem fazer nada, não está tudo bem. Em Filipenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: haja o que houver, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer que isso é bom para vocês ouvirem muitas vezes a mesma coisa. Cuidado com esses homens maus, eu os chamo de cães perigosos, os que dizem que vocês devem circuncidar-se para serem salvos, porque não é a circuncisão que nos torna filhos de Deus. Nós adoramos a um Deus por meio do Espírito, e essa é a única circuncisão verdadeira. Nós nos gloriamos naquilo que Cristo fez por nós e compreendemos que não temos confiança alguma na carne. No versículo 4 diz assim: ainda mais eu também poderia colocar a minha confiança nessas coisas, pois se alguém tem motivos para confiar na carne, esse alguém seria eu. Porque eu passei pela cerimônia da iniciação judaica, sendo circuncidado quando tinha 8 anos de idade, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, um genuíno hebreu. Além do mais,
Eu, membro da seita dos fariseus, que exigia a mais estrita obediência a todas as leis e costumes judaicos, eu era sincero a ponto de perseguir grandemente a igreja e procurava obedecer minuciosamente até o extremo a cada preceito e regulamento judaico. Aqui em Filipenses a gente está vendo Paulo falando aos filipenses, trazendo sobre algo que estava sendo colocado naquele tempo, em que a circuncisão era algo necessário para que eles se tornassem salvos. E aquele povo estava se colocando em um ponto em que, por eles serem circuncisos, aquilo já era o suficiente. Ao ponto em que, trazendo para os dias de hoje, a gente pode colocar em pontos de religiosidade, aonde o mundo tem se colocado em muitas coisas, que ao invés de levar pessoas a Cristo, ela tem impedido muitos de conhecerem verdadeiramente quem Deus é. Homens religiosos que têm feito com que igrejas tenham sido ponto de enriquecer-se. Homens têm usado a palavra de Deus para que outros venham até ele, e ao invés de levar um caminho que venha conduzir verdadeiramente à salvação, tem conduzido as pessoas ao inferno, até mesmo aonde pessoas têm sido magoadas, têm sido feridas, têm sido subjugadas, ao ponto em que a última coisa que elas querem fazer é pisar numa igreja, porque o evangelho que tem sido levado a elas não é um evangelho que gera renúncia, não é um evangelho que gera salvação, não é um evangelho que gera amadurecimento, mas é um evangelho que é levado por porcos e imundos que querem subtrair até a última gota de dinheiro daquelas pessoas. E eu digo quão perigoso isso é. Outras pessoas têm sido sujeitadas a ritos e crendices, onde até mesmo elas são apresentadas a um caminho onde muito lhe é exigido, aonde elas não podem nem sequer cortar o seu cabelo, aonde elas precisam vestir uma vestimenta que venha trazer um aspecto de santidade, aonde elas são levadas a verdadeiramente nos seus corações serem sujeitadas a algo em que elas são aprisionadas, aonde elas se tornam escravos de alguém que verdadeiramente não é um pastor. O real pastor dá a vida pelas suas ovelhas e conduz ela a um caminho em que elas estejam seguras e sejam acalentadas pelo Pai. Mas os falsos pastores são aqueles que têm levado muito a não conhecer a Cristo. Paulo, ele estava dizendo isso, em que ele cumpria tudo aquilo que ele estava fazendo com sinceridade de coração. E eu tenho experimentado, e eu posso dizer que até mesmo a Anne, em alguns pontos do testemunho dela, ela fala, em que ela foi levada a muitas situações, onde ela fazia algo porque foi dito que aquilo a levaria a conhecer a Deus. Quando, na verdade, ela estava sendo sujeitada a um caminho em que ela era acusada, aonde ela era subjugada, aonde ela era colocada numa posição em que ela poderia fazer tudo, mas não tirava o pecado dela. Igreja, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. A gente precisa tomar muito zelo com aquilo que a gente está fazendo e falando, porque a gente pode levar pessoas ao inferno achando que estamos levando ela a conhecer a Cristo. Quantas pessoas a gente ouve que são subjugadas e magoadas, aonde elas são colocadas em uma situação em que elas não querem mais viver aquilo porque elas tiveram os seus sonhos destruídos, elas tiveram o seu casamento arruinado, ela teve até mesmo os seus relacionamentos familiares destruídos porque foi levado elas a uma posição em que elas precisavam fazer aquilo para conhecer a Cristo, quando na verdade isso não era nada daquilo que Deus ele deixou para nós. No lugar disso, o evangelho que precisa ser levado, em que venha gerar o conhecimento de Cristo, é um evangelho que leva amor, é um evangelho que gera renúncia, é um evangelho que leva verdadeiramente tirar qualquer tipo de sentimento de ódio e venha gerar um sentimento de misericórdia e de graça para que nós venhamos entender que antes de chegarmos ao mundo, o Senhor nos amou primeiro. Não sei ao momento que você está ouvindo isso, não sei aonde você está ouvindo, mas Deus ele te ama. Deus ele deseja te trazer para perto.
Ele quer tirar de você qualquer coisa que foi lançada sobre você, como se você fosse uma ovelha lançada no abismo. O Espírito Santo, ele te toca nessa noite, ele te acalenta e ele quer curar e sarar as suas feridas. E ele quer verdadeiramente fazer com que você realmente conheça quem é Deus. O evangelho que ele quer te trazer é um evangelho em que ele te mostra que ele mesmo, sendo Deus, ele não usurpou o lugar de Deus, mas ele se colocou como servo e morreu em favor de cada um de nós. Sendo você anos de igreja, um dia de igreja, talvez você entrando numa igreja hoje, Deus, ele te vê pela mesma forma, pelos mesmos olhos. Ele olha pela sua intimidade e ele sabe tudo aquilo que você é capaz de fazer. Ele sabe das suas fraquezas. Ele sabe dos pontos em que você não consegue continuar sem Ele. Ele sabe quando até mesmo você quer fazer algo de bom e você não consegue sozinho. Ele está falando dentro do íntimo do seu coração nesse momento e Ele está falando, eu sei que sozinho você não consegue, mas você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. Ele está falando com você nesse momento e Ele quer fazer com que você conheça o Evangelho que sim, causa renúncia, que sim, causa cansaço. E é um cansaço não físico e talvez espiritual, mas é um cansaço que Ele te tira do seu jugo. E Ele coloca um jugo suave e leve. Ele quer colocar em você a expectativa de viver de uma maneira em que você largue tudo aquilo que você viveu antigamente e você possa se colocar na disposição de viver verdadeiramente dia após dia para conhecer quem Ele é. Esses cães e essas raças de víboras que têm levado o Evangelho para desconstruir a palavra de Deus no momento adequado e certo, eles vão pagar o preço por isso. E até mesmo se uma vírgula for tirada da palavra de Deus, se uma pequena alma se desviar desse caminho, elas serão subjugadas por Cristo Jesus. Mas através da mesma palavra, Ele quer salvar, Ele quer curar, e Ele quer trazer o seu povo novamente de volta para perto dEle. Amém? Livro de Lucas, capítulo 17, do versículo 1 ao 3, diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, sempre haverá coisas que levem as pessoas a tropeçar, mas as daqueles por meio de quem elas acontecerem. Seria muito melhor para eles que fosse jogada ao mar como uma pedra de moinho, amarrada ao pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. E eu estou avisando a vocês. Por outro lado, tem aqueles que se apegam à religião como uma medalha, que é posta em seus peitos por títulos, status ou atualmente uma moda de se dizer que é evangélico. Passou-se a ter como se fosse um título, um status social, um método aonde eles lucram em favor disso. Mas Deus, Ele quer trazer para você uma palavra, nessa noite, em que Ele quer te libertar do velho eu, e Ele quer trazer a você uma nova expectativa de viver a sua vida a conhecer a Cristo Jesus. Ele quer colocar você em uma transformação aonde você se volte novamente para o lugar da onde você nunca deveria ter saído. Ele quer fazer com que você olhe o tempo que Ele está te dando e você realmente olhe e fale, será que eu estou realmente gastando a minha vida em algo que é bom? Talvez você pode ser novo ainda, ou você pode ser avançado de idade. Você pode ter anos de igreja. Você pode ter chegado na igreja hoje. Tempo é algo que você não pode perder. Tempo é algo que o Espírito Santo ele te condiciona para que você, quando acorde pela manhã, você olhe como um bem precioso que lhe foi entregue pela perspectiva de você olhar e dizer, eu preciso conhecer mais a Cristo. Ele está colocando você em um ponto em que você olhe para si mesmo e olhe os critérios aonde você está levando verdadeiramente a sua vida. E será que a vida que você está levando está te aproximando a Deus ou está te afastando dEle?
Paulo, ele falou que ele viveu muitas coisas por sinceridade, e ele fez ao ponto em que ele achava que estava fazendo algo de bom para Deus, mas chegou determinado momento em que ele conheceu e reconheceu que tudo o que ele tinha feito era perca de tempo. E à medida do momento em que realmente ele encontrou aquilo que valia a pena viver, ele disse que poderia perder tudo, mas ele gastaria a sua vida para viver em favor de conhecer a Cristo Jesus. O que é que você está fazendo com a sua vida? O que é que você está fazendo com os seus sonhos? O que é que você está fazendo com o desejo do seu coração? O que é que você está fazendo no ponto aonde você acha que ninguém está te vendo, mas o próprio Deus, Ele está ali vendo as feituras da sua mão, do seu pensamento, da sua alma. Cristo, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele já sabia de onde você iria errar, Ele já sabia de onde você iria falhar, Ele saberia de onde seria necessário te dar uma oportunidade para que você fosse completamente constrangido, ao ponto de você ver e entender que existe um Deus que te ama e Ele quer te pegar para Ele. Paulo, voltando em Filipenses 3, no versículo 7, ele diz assim: entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei todas fora, a fim de poder colocar a minha confiança e esperança somente em Cristo. No versículo 8, sim, todas as coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Salvador. Eu pus de lado tudo o mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder e ganhar a Cristo. E no versículo 9, e tornar-me um com Ele, não contando mais em salvar-me por ser suficientemente bom, ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como o meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justo diante dEle se baseia na fé. Não tem ninguém que é suficientemente bom. Não tem ninguém aqui que possa se dizer que é santo. Não tem ninguém dizer aqui que não possa se colocar de joelho e dizer: Senhor, eu preciso de perdão, eu preciso que o Senhor limpe as minhas vestes. Se a gente tivesse ali que abrir aquela igreja hoje e tivesse que escolher dentro do nosso meio um que fosse completamente puro, que não tivesse pecado para pregar para nós nessa noite, nós não iríamos conseguir, porque absolutamente ninguém que está aqui nessa noite pode dizer que é suficientemente ou autossuficiente santo. Ninguém aqui chegou com a auréola sobre sua cabeça para que não tivesse nada que precisasse pedir perdão a Deus. Deus, Ele sabe até mesmo quando você pecou inconscientemente. Ele sabe até mesmo quando você olhou e os seus olhos gerou maldade. Ele sabe até mesmo quando no seu pensamento você pensou algo mal a respeito de um homem, de uma mulher, e você até mesmo não teve coragem de dizer para ninguém, achando que isso não lhe geraria mal algum. Como se você manter isso em secreto fosse o suficiente. Nós somos tão maus que, se não fosse a misericórdia de Deus nos perdoando diariamente, todos nós seríamos lançados no inferno. Todos nós seríamos lançados nele sem que houvesse nenhum tipo de misericórdia. Mas pela misericórdia de Deus, nós podemos ser salvos por Ele. É pela misericórdia dEle que nós fomos achados e nós podemos entrar aqui e entrar no Santo dos Santos sem ser consumidos. Porque Ele é santo. E para que nós venhamos estar próximos a Ele, é necessário que nós venhamos andar em santidade. Mas existe sim um momento em que nós falhamos e pecamos, que nós erramos e nós precisamos voltar, pedindo misericórdia e dizendo: Senhor, eu não sou bom. Senhor, eu não sou suficiente. Senhor, eu não sou um daqueles que adentra e olha para o alto e diz: eu sou bom, eu não preciso de um Salvador, mas eu quero ser aquele que não tem nem mesmo a coragem de adentrar no templo, abaixar a cabeça e dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso de perdão.
Senhor, eu preciso que o Senhor me dê mais uma oportunidade, porque eu não quero sair daqui do mesmo modo que eu entrei. Eu não quero continuar vivendo o evangelho onde eu entro aqui e a palavra de Deus entra por um ouvido e sai pelo outro. Onde a palavra de Deus não gera absolutamente nada em mim, ao ponto em que eu saio, peco, falo palavrão, boto um cigarro na boca, bebo ou faço qualquer tipo de coisa que eu vou lá e falo: o meu pastor não está me vendo, o irmão da igreja não está me vendo. Nós precisamos parar de hipocrisia e olhar e ver que aquele que nos olha em secreto, ele nos olha todo dia. É necessário que nós, para que venhamos verdadeiramente conhecer a Cristo, venhamos rever aquilo que estamos fazendo com a nossa vida. No versículo 10, Paulo ainda fala: eu renunciei a todas as outras coisas e descobri que este era o único caminho, meio de realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos e conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele, com a esperança de que eu mesmo possa alcançar a ressurreição dos mortos. Todos temos no mais íntimo do nosso indivíduo um ser que é voltado ao pecado. E nós precisamos reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 12, diz assim: portanto, tenham cuidado, se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas, que isso que lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Lembre-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, e nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não possam enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz: Deus dará a vocês forças para que possa suportá-la. Posso ouvir um amém? Igreja, o coração do homem, ele é enganoso. O nosso coração é um coração que ele precisa ser vigiado todo santo dia. Ao ponto em que nós podemos achar, até mesmo que estamos num patamar espiritual, podendo ser enganados, ao ponto em achar que já está bom aquilo que a gente está fazendo. Aonde a gente acha que já estamos orando o suficiente, aonde a gente acha que nós já estamos lendo a palavra o suficiente, onde a gente acha que a quantidade de vezes que a gente vem da igreja já está o suficiente, onde a gente acha que aquilo que nós estamos fazendo para Deus já está bom e a gente não precisa melhorar em absolutamente nada. Para você cair, você não vai cair numa montanha, você vai cair numa pedra pequena, ao ponto em que você vai achar que está bom, mas Deus ele vai dizer: não está nada bom. A gente precisa rever aonde está a nossa comunhão. E se existe algo que precisa ser refeito, se existe algo que precisa ser até mesmo reconstruído, que nós não venhamos perder a oportunidade que Deus está nos dando de verdadeiramente nos voltar para Ele e que venhamos reconhecer o quão nós somos miseráveis. Nós somos mas tão necessitados de Jesus, que a gente precisava clamar até mesmo mais do que nós respiramos. Nós necessitamos tanto de auxílio e ajuda, que ao ponto em que nós respiramos, nós precisávamos dizer: misericórdia, Senhor. Misericórdia, porque sozinho a gente não consegue dar um passo. Sozinho a gente não consegue continuar na caminhada. Sozinho a gente vai chegar num ponto em achar que a gente está fazendo algo que está agradando a Deus. E é exatamente nesse ponto que o diabo vai derrubar muitos. A palavra de Deus, sempre quando Ele nos traz uma palavra, Ele fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quando o Espírito ele traz uma alerta para a igreja, é para que nós venhamos entender que apesar de estarmos nele, nós precisamos vigiar.
nós precisamos olhar com cautela e zelo, sabendo que basta 1 centímetro para que o nosso caminho venha se desviar. No versículo 12, continuando, diz assim: não que eu tenha obtido tudo isso, ou já tenha me tornado perfeito, mas até agora ainda não aprendi tudo quanto devia. Mas eu continuo trabalhando para aquele dia quando finalmente eu serei tudo aquilo para que Cristo me salvou, quer que eu seja. E não, caros irmãos, eu não sou ainda tudo quanto eu deveria ser, pois eu estou concentrando todas as minhas energias em insistir nessa única coisa, esquecendo o passado e agarrando em esperançoso aquilo que está à frente. Eu esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. Nós ainda não estamos completos. Nós ainda não somos ainda aquilo que Cristo nos salvou para ser, mas vai chegar o dia que nós seremos, e nós precisamos concentrar as nossas forças para continuar caminhando a nossa fé, para chegar lá limpos, lavados e purificados, porque naquele dia sim, nós veremos a Cristo face a face, frente a frente, e à medida com que nós permanecemos em fé, ainda olhando as nossas obras, chegaremos lá sem culpa, porque Cristo nos purificou, porque Cristo nos salvou, porque Cristo trabalhou para que nós estivéssemos num caminho em que nós não precisássemos ser ainda como o povo que ia ao templo e lavava sacrifícios, porque Ele é o sacrifício perfeito. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu por cada um de nós. Ele se deixou ser entregue para que nós pudéssemos hoje conhecer a Ele. E o que é mais intrigante é que nós temos acesso à palavra que nos leva a conhecer a Ele, e às vezes nós não damos o devido valor. Enquanto o ministério de louvor sobe, hoje eu vou falar um testemunho de um amigo que estava semana passada conversando comigo sobre a vida dele com Deus. E aí ele estava falando que ele sentiu de fazer algo até mesmo espontâneo. Ele pegou uma carta e ele falou que ele ia escrever uma declaração de amor para sua filha. A sua filha tem aproximadamente 12 para 13 anos. E ele pegou essa carta e nessa carta ele escreveu tudo aquilo que ele tinha de bom e como ele olhava a sua filha. Ele levou, se eu não me engano, 1 dia e meio para poder escrever toda aquela carta. Ele separou, depois ele guardou e falou: quando minha filha chegar do colégio, eu vou entregar essa carta para ela. E depois eu vou falar: filha, depois que você ler essa carta, me fala o que você sentiu. Me fala o que você achou. E depois conta para o pai o que você acha de mim. Depois passou alguns dias e nada da filha falar com ele. E ele ficou de tipo: ué, eu entreguei a carta para ela já tem 2, 3 dias e até agora nada? Depois ele continuou e falou: ela deve estar ocupada, ela deve ainda estar, absorvendo tudo que recebeu da carta. Vou deixar ela passar um tempo ainda e depois ela me fala o que ela achou. Depois passou 1 semana, 2 semanas, nada. Aquilo incomodou ele e ele falou: nossa, deixa eu ver o que está acontecendo. Será que ela não conseguiu? Será que ela não leu a carta? Será que ela esqueceu? Depois, quando ele estava preparando o café da manhã, a filha estava sentada na mesa e ele falou: filha, será que você não esqueceu de nada? E a filha: não, pai, eu peguei minha mochila, já separei minha marmita, tá tudo certo. E o pai falou: tem certeza que você não esqueceu de nada? E ela: pai, o que eu fiz? Será que eu aprontei? Será que eu fiz alguma coisa? E o pai falou: será que você não se lembra que há 2 semanas atrás eu te entreguei uma carta? E lá eu tinha escrito algo que era para você me falar depois? E a filha colocou: pai, então, eu até comecei a ler a carta que o senhor me deu,
Só que aí eu precisei ir para o colégio, e aí eu ia ler lá, só que aí depois eu precisei vir para casa, e a mãe estava precisando que lavasse a louça, e aí eu falei, depois eu leio, só que aí eu esqueci, eu perdi a carta e eu acabei não lendo. E aquilo pegou como um soco no estômago do pai. E aí ele falou, sério? E a filha falou, não pai, mas eu vou achar a carta, tá? Eu vou achar, eu vou terminar de ler, depois eu vou até o senhor e eu falo como ela terminou, tá? E o pai falou assim, tá bom. Depois você fala pro pai o que você achou. E aí o pai foi pro quarto, triste. E aí ele falou, nossa mano, eu escrevi a melhor carta que eu poderia escrever e a minha filha nem deu ouvido. E aí ele começou a arrumar as coisas do quarto, começou a arrumar a bagunça que estava lá. E aí ele foi puxar um manto que estava sobre a escrivaninha. E aí o que cai da escrivaninha? Uma Bíblia. E aí ele falou, nossa, a Bíblia que eu já tinha ganhado sei lá quantos anos. Eu pensei até que eu tinha perdido ela. E aí quando ele pegou a Bíblia, quando ele abriu ela, ele disse que o Espírito Santo falou audível aos ouvidos dele. Agora você sabe como eu sinto com você. Porque eu te entreguei aqui aquilo que eu queria revelar para mim, o quanto eu te amo. Aqui eu tinha intimidade com você lá atrás, quando você, antes de sair para o trabalho, você dobrava o seu joelho e falava, pai, fala comigo. Eu preciso saber o que o Senhor tem para mim durante o dia. Lembra quando você estava no grupo de louvor e aí você, antes de subir no altar, você abria essa mesma Bíblia e você falava, pai, me usa poderosamente para que eu possa entoar o melhor cântico na igreja e a igreja toda venha sentir a tua presença. Quando lá no meio dos jovens, quando eu dava a você a oportunidade de você falar da palavra de Deus, você pegava essa mesma Bíblia e falava, pai, me usa e fala aquilo que o Senhor quer falar através de mim, porque eu sei que eu sozinho não consigo, mas eu sei que através da tua palavra eu posso. Ele falou que ele colocou o joelho no chão e falou, Senhor, me ajuda a te conhecer como eu te conhecia lá no passado. Senhor, me volta para o lugar que eu não deveria ter saído. Senhor, me faz te conhecer novamente do jeito que, logo quando eu tinha entrado na igreja, eu deixava absolutamente tudo. Eu não me importava nem até se eu saía do trabalho e tinha que subir o caminho da igreja a pé. Mas eu me importava porque eu via o Senhor falando comigo. Quando ele foi essa semana no trabalho, eu falei, e aí André, ela leu a carta? E aí ele falou, eu não sei, mas eu sei que eu estou lendo a Bíblia do mesmo jeito que eu li antes. Deus, Ele quer que a gente volte ao primeiro amor. Ele quer que a gente volte para o lugar que a gente nunca deveria ter saído. Porque quando a gente conheceu a Ele nos primeiros dias, a gente tinha um fogo que queimava e ardia, ao ponto em que a gente não se preocupava com absolutamente nada. A gente só queria conhecer a Ele. Fica de pé no seu lugar. E se você vê que existe algo que precisa verdadeiramente ser colocado novamente na disposição de conhecer a Cristo, eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se você quer voltar ao primeiro amor, se você quer e deseja pedir perdão por algo que você sabe que isso tem te impedido de conhecer a Cristo, se coloque de joelhos e peça que Deus venha novamente te colocar aquela fome, aquele desejo, porque a Bíblia é uma carta de amor entregue aos seus filhos, a qual nós temos a alegria de conhecer a Deus em toda a eternidade. Mas o problema é que nós temos vivido uma vida da qual nós temos nos preocupado com várias outras coisas e tem nos impedido de viver e conhecer realmente quem Cristo é.
Nós estamos tão cheios de coisas da vida que nos falta tempo de conhecer as coisas de Deus. Mas Paulo, ele fala: eu considerei tudo perca em favor de conhecer a Cristo. Esse precisa ser o clamor da nossa alma. Esse precisa ser o clamor da nossa igreja. Nós precisamos levantar-nos novamente para que nós venhamos nos colocar de joelhos num jardim de intimidade com Deus, sabendo que nós não somos merecedores de absolutamente nada. Nós não somos merecedores de nada, mas é por intermédio dEle, é por Ele e através dEle que nós encontramos misericórdia. Então nessa noite, fecha os seus olhos e se permita-se ouvir ao Espírito Santo nessa noite. Permita-se ouvir a voz daquilo que Ele deseja falar no nosso meio. Senhor Deus e Pai, nos limpa, Senhor, nos purifica, porque nós queremos, Senhor, nos desfazer de absolutamente tudo e que tudo venha a perder o valor, para que nós, Senhor, venhamos considerar tudo como perca em favor de conhecer a Cristo Jesus. Se for necessário desfazer, Senhor, de nossos sonhos, se for necessário desfazer, Senhor, até mesmo do nosso orgulho, retira de nós, Senhor, aquilo que nos impede de viver uma vida plena com o Senhor, porque Tu és um Deus sublime, Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus misericordioso, Tu és aquele, Senhor, que quer verdadeiramente intimidade com o Seu povo. Então abre os céus, Senhor, nesse lugar e enche-nos, Senhor, com um temor santo, porque nós queremos verdadeiramente conhecer a Cristo. Levante suas mãos para os céus e sinta a presença do Espírito Santo no nosso meio. Yeshua.
suas mãos como você fosse receber algo, porque o Espírito Santo está tocando em você nessa noite. Ele está te tirando de você todo o peso, Ele está tirando de você toda a culpa, Ele está tirando de você toda a acusação, Ele está tirando de você tudo aquilo que te impede de viver uma vida plena com o Espírito Santo. Pai querido e amado, sara a nossa ferida, cura, Senhor, o coração que está sendo, Senhor, acusado nessa noite. Tira, Senhor, qualquer pendor de peso do pecado. Tira, Senhor, qualquer pendor da culpa, porque nós queremos, Senhor, gastar a nossa vida para conhecer a Ti, Espírito Santo de Deus. Pra sempre, te conhecer pra sempre. Eu quero ser essa vida eterna, é te conhecer pra sempre, te conhecer pra sempre. Eu quero ter essa vida eterna. Deus e Pai, nós queremos desfazer de qualquer coisa, Senhor, que venha nos impedir de gastar a nossa vida por Ti. Se a religião, Senhor, causou qualquer tipo de ferimento, Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz para curar, Senhor. Se o pecado, Senhor, é aquele que nos acusa, a Tua palavra é aquela que nos garante o pendor e um nome a aclamar para que nós venhamos ser salvos, e esse nome é Jesus. Paulo entendeu, Senhor, que a vida eterna é conhecer a Ti, e nisso, Senhor, nós queremos colocar um propósito, Senhor, em nós, para que venhamos, Senhor, viver uma vida completamente firmada e voltada a Te conhecer. Que através da luz da Tua palavra nós possamos, Senhor, ter o discernimento daquilo que o Senhor é para a Tua igreja, aquilo que o Senhor tem escondido no mais secreto do coração de Deus, que possa ser revelado, Senhor, não somente à nossa juventude, mas também à nossa igreja. Que nós não venhamos ser uma igreja morna, Senhor, que nós não sejamos uma igreja fria, mas que nós sejamos uma igreja que queima no Teu Espírito. Uma igreja que está, Senhor, firmada à luz da Tua palavra e não se permite ser enganada, Senhor, por um evangelho que promete bens e fundos materiais, mas um evangelho que gera renúncia, um evangelho, Senhor, que gera em nós até mesmo nos desfazer daquilo que nós achamos que é certo, para viver aquilo que é certo à luz da palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, sela em nós essa palavra. Queremos verdadeiramente nos diminuir para que o Senhor cresça em nós e através de nós, e queremos resplandecer da Tua glória, queremos resplandecer do Teu Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, ser uma luz que ilumina o caminho de muitos. Então, Senhor, derrama sobre nós do Teu azeite, derrama a nós da Tua presença, mais do Teu Espírito, mais da Tua glória, mais da Tua presença, mais. Nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, e nada mais, além de Ti. Pois uma vez eu coloquei os meus olhos em
Amém. Acho que tá meio vivos. Sabe, enquanto o Tiago pregava, eu me lembrei de uma frase que eu vi, eu não sei se foi o Senhor que falou, mas enquanto a gente não conhecer a Jesus, qualquer pessoa falar que Jesus é aquilo ou Jesus é aquele outro, a gente vai acreditar. Então, que a gente busque a conhecer mais a Jesus, principalmente em sua palavra, amém? Bom, nosso pastor pediu oração pela sua mãe, a nossa irmã Suzana. Vamos estar orando por ela, então? Pela saúde da nossa irmã Suzana. Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida da nossa irmã Suzana. Papai, nós te pedimos que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, com a tua filha. Senhor, como nós começamos declarando neste culto, nós sabemos que o Senhor é um Deus que cura. Nós sabemos que para o Senhor nada é impossível. Então nós te pedimos, Senhor, nessa noite, vá de encontro à nossa irmã, que o Senhor possa ser com ela, que o Senhor possa, Pai, atender as necessidades dela, Senhor, segundo a vontade do teu coração, que o Senhor possa ser com ela e que com toda a família dela. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Bom, vamos ter reunião? Depois desse culto nós vamos ter a nossa reunião de grupo. Será algo rápido hoje, né, Lucas? Amanhã às 7h30 nós teremos oração, tá todo mundo convidado. Lembrando que aqueles que exercem algum cargo aqui na igreja, amanhã a nossa consagração, então por favor venham na oração. Logo em seguida nós teremos um discipulado com o nosso pastor Elcio, um discipulado para líderes e todos aqueles que também exercem cargo. Tem que vir, estão convocados para vir. Aqueles que não exercem cargo, mas quiserem vir para a escola bíblica, podem vir, que vai ser uma bênção. Amém? A escola bíblica será às 8h30, correto? Então 7h30 oração, 8h30 escola bíblica e às 10 horas o nosso culto da família. Amém? Às 10 horas da manhã. Amanhã é dia de Santa Ceia, então vamos todos participar da nossa Santa Ceia. Mais algum recado? Amém. Então vamos lá, gente, que eu fiz uma colinha aqui para nossa bênção apostólica. Vamos agradecer primeiro por esse culto. Senhor, muito obrigada por esse culto. Obrigada, Senhor, pela palavra que o Senhor liberou. Que nós possamos sair daqui, Senhor, ruminando essa palavra. Que ela não venha ficar, Senhor, apenas gravada. Que ela não venha entrar por um ouvido e sair por outro. Mas que o Teu Espírito, ao decorrer dos dias, possa nos trazer à memória essa palavra. E que nós possamos, Senhor, a cada dia mais extrair mais alguma coisa dessa palavra que o Senhor nos entregou nessa noite. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com